Ele é ator, diretor, autor e um querido amigo. Eu já tenho o prazer de conversar com o Duda Ribeiro. Obrigado por me receber, Duda. Obrigado, Roberto. Você começa a sua carreira como engenheiro mecânico, né? Pouca gente sabe disso. Na verdade, assim, toda essa parte artística, ela já sempre se pronunciou na minha vida, de alguma forma. Sempre fui muito ao teatro desde jovem, a música, estudando música. Mas aí, na escola, eu já fui seguindo a carreira tecnológica, até porque meus pais achavam, na época era uma profissão que dava muito dinheiro. Dava grana, né? Dava grana. Mas um dia, um amigo meu, Marcelo Novaes, a gente... Te leva pro tablado? Ele foi fechar um trabalho, um espetáculo novo, chamado Nossa Cidade, com o diretor. E eu fui com ele. E esse diretor já tinha feito Capitães de Areia. Em Capitães de Areia você encontrava Roberto Batalim, Felipe Camargo, Tatiana Frota, Roberto Bom Tempo. Muita gente, né? Então, esse diretor, que era um professor de história chamado Carlos Isso, e que dirigia o espetáculo, estava com uns espetáculos que chamavam muita atenção na época na mídia. Então eu já o conhecia e fui. E aí ele virou para o Marcelo e falou: Marcelo, os ensaios começam amanhã à noite, o espetáculo Nossa Cidade, de Thornton Wilder, que é um texto brilhante, que é um dos 10 melhores textos de teatro da história do teatro, assim foi considerado. Bacana. E aí isso. quando o Marcelo saiu assim do foco, o cara olhou para mim. É ele. Garotão moreno. Bonito, alto, sensual. Novo, 24 anos, surfista. Ele falou: e aí você? Eu falei: tudo bem, tudo bom. Você gosta de teatro? Eu falei: adoro teatro. Quer fazer teatro? O tipo da pergunta que modificou minha vida, né? E não tem meia resposta. Com certeza. Eu falei: sim. E eu estava no quarto período de engenharia, então tive que levar as duas carreiras ao mesmo tempo. E, no caso, eu não... disso eu não sabia. Eu eu conhecia a história, você já veio me contando, não sabia que você... Estava no quarto período, estava no segundo tinha ano. seguido, você concomitantemente, então você seguiu com as duas. Paralelamente. Eu estava no segundo ano, ainda tinha mais 3 pela frente. Só que eu comecei profissionalmente, eu comecei fazendo teatro profissional. Eu nunca tinha feito aula, nunca tinha feito teatro amador. Então, eu era muito ruim. Era talento nato. Será? Não, era muito ruim no sentido do desconhecimento, do desconhecimento, não da paixão e do da amor, falta de experiência. E do respeito que eu já tinha. Então, o ensaiar já era a minha escola. O convívio já era a minha escola. Era um métier completamente diferente do meu. Como eu te disse, eu não era um engenheiro. Minha vida era muito mais ligada ao esporte, a ser surfista. Era muito mais ligada a isso do que... E eu era um cara que gostava de arte de todas as formas. Então, ensaiar já era uma novidade. Nossa, aquelas pessoas... eu era diferenciado mesmo, porque eu era muito moreno, eles todos muito brancos. Você falou do surf, né? Outra particularidade, assim, a gente conversando, você trabalhou no Real, você não foi? Com o Ricardo Bocão? O que hoje é o canal Uhu, né? Eu cheguei a cantar lá com banda e tudo, eu me lembro de você lá na época. Dirigi o programa durante 4 anos, fiz 50 vinhetas de humor. Também da mesma forma, cheguei junto, perguntei. Eles perguntaram: você não quer... Eles tinham visto alguma coisa que eu tinha feito, alguma loucura que eu tinha feito em vídeo. Não quer fazer essas loucuras no meu programa? Eu falei: sim. Eu acho que até hoje, hoje é que eu não dou sim para muita coisa, não por nada, mas é porque a intuição é mais apurada, assim, mas sempre fui muito nos... Mas você estuda e estudou muito, percebo sempre. Está sempre com aprendendo, certeza. né? É muito importante, porque não há nada fechado, não há nada ainda consagrado, está sempre em mutação. Há sempre um espetáculo que te toca. Eu fui ver o Livro dos Mormons há pouco tempo, dos alunos... Eu li também. Dos alunos da Unirio. Fiquei encantado. E eu amo ir ao teatro e vou muito ao teatro. E, poxa, eu falei: nossa, esse espetáculo está entre os 10 melhores que eu já vi na minha vida. Então isso me alimenta e me emociona. Você é um excelente autor, né? Eu tive o prazer de ser dirigido por você em um texto seu. Quando você começou a escrever, Duda?
Quando eu tive acesso ao texto, esse primeira vez que eu comecei a ensaio, que eu li aquele formato, eu falei, nossa, esse formato é interessante. Né? Porque a literatura tem a diferença da narrativa descritiva, né? A gente vai descrever essa cena, aí vai descrever a parede, a emoção que os personagens estão. E os detalhes. Os detalhes, né? No caso do teatro, são diálogos. Basta começar eles conversando. Quer dizer, estou falando assim, bem superficialmente. Eu falei, vou fazer isso, vou contar as histórias através dos diálogos. E aí eu comecei a experimentar, mas sem nenhuma vontade de que acontecesse. Mas no quinto texto que eu escrevi, eu montei. Era um infantil. E aí gostei daquilo. E continuo. Eu já, assim, eu tenho até, são proporcionais. Eu tenho mais ou menos uns 35 espetáculos como ator e uns 30 textos como autor. Mas a partir dali você não parou mais? Estou escrevendo até hoje. No momento, escrevendo um roteiro para cinema, que eu fui contratado para isso, um espetáculo que eu dirigi, o cara queria transpor para... Quando você começou a escrever, dentro de todos esses autores consagrados maravilhosos que nós temos aí, Martins Pena, Cacilda Becker, Nelson Rodrigues, enfim, Capilino Marcos, alguém te influenciou? Você teria referência de algum autor nacional hoje, sim. ou internacional? Sim, eu gosto extremamente do jeito conciso do Nelson Rodrigues de escrever, assim, da pontuação, da forma como ele coloca. Mas eu gosto muito do Miguel Falabella, acho o Miguel é maravilhoso. Lírico, acho. Com a idade está ficando agora, mais refinado. exatamente. Em Pé na Cova, eu observo esse lirismo. Ele consegue me emocionar no final Mauro dos Razzi episódios. tinha muito isso. Houve um momento do teatro brasileiro, eu não sei se estou certo, uma análise pessoal de leigo. Após a ditadura, toda a dramaturgia era por metáfora, né? Mas tinha um assunto a ser falado, né? Era um teatro mais político. Quando isso acabou, direta já, morreu o assunto. Entrou o besterol. Empobreceu de certa maneira. Mas o besterol... Mudou o tema, mudou o assunto, mudou o gênero. E aí entraram pessoas fantásticas. Comecei a assistir. Foi o Mauro Razzi, o próprio Miguel. Porque o besterol é um humor inteligente. Inteligente pra caramba. É um humor inteligente. Ele vinha a pronunciar o que seria hoje o stand-up. Mas eu acho que, assim, no drama, nesse período aí, eu acho que há um hiato, né? O drama... Há um hiato. Ainda continua. Tem uma crítica muito grande à sociedade não querer ainda dizer que gosta de assistir só ao que a faz rir. Eu acho que a gente precisa... Precisa chorar também. Essa é a minha tese sobre o artista. O artista nada mais é do que o elemento que faz a plateia pensar. Então, no espiritismo, a gente diria que ele é o cavalo. Ele recebe aquilo e passa adiante. Exatamente. Mais do que isso é vaidade. É a vaidade dele. Se ele achar que ele é mais do que isso, ele é vaidoso por demais. Porque a gente tem essa função. É quase que não chegamos nem a ser um educador. Nós somos um divulgador de levar essas ideias a outras pessoas e fazer elas pensarem, e nós também. Você vê que o próprio stand-up, que veio dos Estados Unidos, de uma forma de fazer humor nos Estados Unidos, que era nos bares por 15 minutos, aquela coisa. Quando chegou no Brasil, que chegou lá atrás com Zé Vasconcelos, Chico Anísio, Jô Soares e toda essa geração. O Juca Chaves faz algo genial. Mas o Juca Chaves... Que ele mescla com música, o que é genial. Exatamente. Quando o Besterol chegou, ele veio pegar esse gênero do stand-up, que era falar sobre o cotidiano, e alongar um pouquinho, fazer com mais 15 minutos, mas usando outros elementos, usando mais atores, figurino e tal. Feito isso, passado isso, entrou o empobrecimento do teatro que os nossos grandes atores faziam antes. Eles pediam dinheiro emprestado no banco, montavam os seus textos, os seus espetáculos, pagavam o empréstimo no banco. Quando a gente começou a depender de patrocínio, as grandes produções foram minguando, porque você não ia trabalhar mais com 20, 30 pessoas, um cenário enorme, se você precisava de patrocínio. E ainda é difícil, né, Dudu? Então mudou, ficou aquela coisa pequena. Porque, na verdade, se você não tem a vitrine da televisão,
né? Fica mais difícil para você se produzir, fica mais difícil para você conseguir patrocínio. Né? É uma pena. Eu acho que é uma pena. A cultura tinha que ser democrática. A gente tinha que fazer televisão em Salvador, fazer televisão em Recife, fazer teatro em Curitiba, fazer teatro em Manaus. Fazer cinema em Recife, fazer cinema em Cuiabá, exatamente. Nos Estados Unidos, eu sinto ser mais democrático a cultura, porque você tem Los Angeles, você tem Nova York, você tem Chicago, você tem Detroit, você tem lugares que acontecem as coisas e você pode viver aqui naquele lugar. Então, qual seria o resultado pra gente? Não precisar ser um ator conhecido para levar pessoas ao teatro. É quando, na cidade de Arapiraca, por exemplo, em qualquer cidade, valoriza a produção local. A cultura local. Isso é muito importante e, infelizmente, não é assim. Né? Você, como eu, nós já viajamos muito com teatro. Procópio Ferreira não fazia televisão e levava público, ninguém sabia quem era Procópio Ferreira lá no interior do Nordeste, e todo mundo ia assistir. Mas hoje eu observo muito isso que você está falando, de que não se valoriza a cultura local. Eu costumo dizer, e eu ajudei uma produtora de uma cidade pequena, amiga minha, assim. Eu falei para ela, aquela história do Complexo de Vira-Lata, né, que num contexto de cidade de interior. Se o cara é de Arapiraca, ele não valoriza o produtor ou o artista de Arapiraca, mas o da cidade vizinha ele vai. E vice-versa. Se você fez uma novela Chega Lá, você lota. E nem sempre, se você fez uma novela Chega Lá. Nem sempre o espetáculo é bom, nem sempre o ator está bem no personagem. E isso gera emprego, gera o produtor local, gera o teatro, o administrador do teatro, gera o bilheteiro. Então, o teatro, ele na realidade, nós somos... Gera conhecimento, cultura. Quando eu fui aos Estados Unidos em 86, os seriados já era o TV a cabo já era uma força, o seriado já era algo fortíssimo. Então, nós agora, com a política nacional, de que todo canal a cabo precisa ter produção brasileira, então nós estamos tendo séries maravilhosas, gerando emprego para roteiristas. Essa foi uma lei excelente. Só que o mundo já está na internet. É verdade. Então nós estamos talvez 20 anos atrasados, né? Nós estamos embora algumas coisas façam falta. Eu estava lendo uma matéria interessantíssima outro dia sobre essa questão do cinema de rua, né? Que hoje em dia você vai ao cinema no shopping e não tem a mesma magia, não tem o mesmo encanto, né? Não tem a diferença de você chegar com a sua família e com seus amigos, comprar pipoca, encontrar os amigos na rua. É uma coisa totalmente impessoal, né? Você vai no shopping, você já pela internet, você reserva o seu bilhete, chega lá, assiste o filme, vai embora e pronto, né? Tira um pouco da magia. Mas tudo tem seus dois lados. Você, eu conheço bem, você tem uma espiritualidade, né? Ou você procura sempre a espiritualidade, você tem essa busca pelo divino, né? E em todas as suas facetas, âmbito, Pan, Krishna, Jeová, Oxalá. Eu sou espiritualista. Eu iria te perguntar o seguinte, já que o ecumenismo, né, ele busca a unidade entre as religiões. Você se considera ecumênico? Eu acho que... Eu não gosto de me definir assim, não, porque o ser humano, assim, de alguma maneira, vai perguntar de onde vim, para onde eu vou. Né? A gente está sempre, sem querer... Quando falece alguém ao nosso lado, ou quando você fica doente, ou quando uma dificuldade muito grande acontece na tua vida, você percebe que você não é o centro do universo. Eu não tento me rotular, porque ainda estou aberto a conhecer. Agora, é importante, eu sempre vou te dizer o seguinte, para mim o importante são exemplos humanos que não necessariamente... Que demonstram que você pode ser melhor. Buda não era budista, Cristo não era cristão. Não. Então faz com que Maomé não era islâmico. Não era islâmico. Então, o resto criado pelo homem. Mas a conduta, a forma de estar e o que pregavam, que era uma certa... É o que faz a diferença. Faz a diferença. É essa que eu tento chegar longe. Deus, pro Duda Ribeiro, ser ou essência? Tem uma coisa muito legal que a engenharia me trouxe, né? E existe um documentário muito bacana chamado Quem Somos Nós, que é um paralelo entre a espiritualidade e a física quântica. Tem um momento que a física quântica diz, olha, a partir daqui... Então, por exemplo,
a descoberta de uma menor partícula agora que descobriram e que ela pode se dividir, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E se nós somos feitos de moléculas, então a gente pode um dia estar nesse. E se nós vivemos num mundo de 3 dimensões, quiçá um mundo de 4 e 5 dimensões paralelo a esse mundo aqui, onde a gente possa se transportar, seja através da morte, já que a morte não existe. Então esse lado está sempre paralelo à minha vida, porque eu acho que o meu templo é a minha profissão. O teatro é um templo, o estúdio de televisão é um templo, esse local que nós estamos agora, isso aqui é um templo, onde a gente tem um respeito, onde a gente tem uma possibilidade enorme de se conectar com o divino. Então, te respondendo, Deus é tudo isso, Deus é o universo, Deus é uma energia superior à nossa. E eu queria que, antes de terminar a nossa entrevista, que o Duda falasse sobre os projetos atuais do Duda Ribeiro. Eu tenho um monólogo que eu tenho 3 anos que eu estou tentando montar, que é chamado Ele. É a história de um cara, um morador de rua, um professor de história, que é esquizofrênico e acha que viaja no tempo. Então ele vai em alguns momentos da história humana e, na verdade, em cada momento desse que ele vai na história humana, ele está contando a história dele. Então ele vai em Roma com Marco Antônio, com Júlio César. Viajando pelo tempo. Vai viajando pelo tempo e ele está sempre em Copacabana. E foi porque eu trabalhei muito tempo num projeto com um manicômio judiciário do Rio de Janeiro e trabalhei com gente que sofria da esquizofrenia e gente com um intelecto muito grande. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente tem mania de achar que pessoas que estão na rua, a gente tem um certo distanciamento, e que não tem intelecto ou não tem uma história. Fica cada vez mais comprovado que a condição social não tem nada a ver com o intelecto. Não tem nada a ver com isso, é isso aí. Então, mas eu tenho um empresário, né? O empresário mora lá em cima. É o mesmo empresário que eu tenho. Ele já tem escrito lá o que vai mesmo rolar. empresário que eu tenho, com certeza. Tem muita coisa boa vindo para nós. E ó, algodão doce para vocês.